E aí, turma boa do História e Concursos, tudo bem? Sou Alberto Garcia, mais uma vez aqui com vocês, né? Vocês viram como o like de vocês foi importante? Professor, é. A questão do like de vocês é tão importante que eu, quando recebo, né, a questão lá, professor, eu assisti seu vídeo e tal, aí o próprio o Google, o YouTube, né, eles começam a distribuir para mais pessoas. E está ajudando muita gente. Eu tenho recebido no Instagram mensagens de pessoas: poxa, professor, estou gostando dos vídeos. Né? São vídeos simples, mas são aqueles vídeos que vão ajudar você, né, a pegar ritmo novamente, estudar aí para os seus concursos, seus certames, né, sua escola, o que você utilizar aqui para o seu melhoramento. Tá certo? Professor, o que, que a gente vai trabalhar aqui hoje? Novamente, deixa eu colocar aqui a nossa canetinha para funcionar. Tá ela aqui já. Nós vamos analisar as revoltas que ocorreram no período colonial aqui no Brasil. Lembra que na história do Brasil eu tenho três períodos: período colonial, período imperial e período republicano. Nesse caso aqui, nós vamos analisar as revoltas, o que, professor? As revoltas coloniais. Eu tenho dois tipos: as chamadas nativistas, faltou um i ali, mas está perdoado, né, professor? Aqui, ó. E as chamadas revoltas separatistas. Professor, qual é a diferença de uma para outra? Ó, eu já separei aqui, ó, a parte verde e a parte azul aqui para não dar confusão, tá bom? Professor, o que, que tem? Veja só. Vamos começar pelas revoltas nativistas. Revolta nativista, primeiro, são revoltas locais que ocorreram no local mesmo da revolta. Já as revoltas separatistas, elas abrangeram o Brasil inteiro. Professor, o próprio nome está dizendo, separado de Portugal, mas o Brasil inteiro viu lá e participou desse movimento aí para poder separar de Portugal. As nativistas não, elas ocorreram somente naquele local. E aí o que acontece, professor? Veja bem, as revoltas nativistas, como tem aqui, ó, né, no materialzinho da gente, ó, entre os séculos 17 e 18, por isso que envolve a questão da mineração. Quem assistiu à aula passada vai entender o que eu estou dizendo aqui agora, né? E o que acontece, professor? Como eu disse aqui agora para vocês, eram protestos locais, revoltas locais. Então, na sua prova, você vai ver assim: revolta e reclamou contra a alta de impostos do rei, que ocorreu em tal cidade, em tal local. Ponto. Se aconteceu só ali naquele local, é nativo, é nativista. Se aconteceu no Brasil todo, ele é o quê, professor? Separatista. Beleza? E aí, professor, as principais revoltas que nós temos conhecimento foram a revolta de Beckman no Maranhão devido à alta cobrança de impostos, o comércio, né, professor? E os portugueses dominavam aqui no Brasil e aumentavam muito os preços para quem morava lá na região do Maranhão. Então, Manuel Beckman se revolta aí, lógico, depois ele é preso e executado. A Guerra dos Emboabas, que tem aqui na região das Minas Gerais, que foi uma disputa entre esses dois grupos aqui, ó, né? Disputando as minas, os paulistas, né, que se achavam donos das minas, contra os emboabas, que eram os forasteiros. Tem aqui também a revolta de Vila Rica, né, professor? Aqui, ó, que é a revolta de Filipe dos Santos, é outro nome que tem essa revolta aqui. Ele reclamou da cobrança de impostos. O governo português prendeu o cara porque ele era mulato. O pai dele, que era branco, tinha dado uma mina para ele trabalhar, bom pai, né? Mas o governo português não quis saber, não. Reclamou, foi preso, arrastado, enforcado, esquartejado. E o cara acabaram com ele, né? Era para servir de quê, professor? De exemplo. Temos uma das mais importantes que eu nem coloquei aqui, mas eu vou comentar aqui com vocês, que foi a dos mascates, né, professor? Que foi a revolta, né, entre Olinda e o Recife. Brasileiros que moravam no Recife brigaram contra os senhores de engenho lá de Olinda, né? E aí o que acontece, professor? Acontece o seguinte, que os recifenses lutam para a elevação do Recife à condição de vila, para ficar no mesmo nível. Porque era Olinda aqui, mandava no Recife, e aí agora os recifenses, ó, estão no mesmo nível.
Isso é revolta nativista, viu? Eu falei Recife, falei Olinda, falei o que, professor? Maranhão, falei o que, professor? Vila Rica, falei o que? Região das Minas, certo? Mas nós tivemos também as chamadas revoltas, o que, professor? As revoltas separatistas também, né, professor? Isso. Deixa eu colocar aqui para ficar igualzinho aqui, né, na hora que você estiver estudando, né, professor? E veja, no caso das revoltas separatistas, praticamente elas foram revoltas, já está dizendo, separatistas inspiradas no iluminismo, e eles queriam o quê, professor? Eles queriam a separação e a implantação no Brasil de uma república. Tá vendo aqui? Bom, o objetivo era o quê? Que o Brasil fosse independente, se separasse totalmente de Portugal. E nós tivemos duas grandes revoltas separatistas. Primeiro foi a Inconfidência lá em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Depois nós tivemos a chamada Conjuração, um ano depois, né, praticamente aqui, ó. Opa, a gente vai ver aqui a Conjuração Mineira. Não tem mais tempo, né, professor? Tem. Aqui é que eu tentei fazer a bolinha aqui, mas não consegui. Ver se eu consigo colocar. Ó, vou conseguir colocar ela aqui do lado. Agora, professor, isso. Parece que eu me bato aqui, mas tudo bem. Então, nós tivemos aqui duas revoltas separatistas, ambas republicanas, só que observa uma coisa. Olha a mineira. Pessoas que eram brancas, que naquela época quem era branco tinha uma condição financeira melhor. Tá vendo aqui que tem um bocado de assim, penas, o pessoal escrevia, tal. Né? Por quê? Porque vários deles, os inconfidentes, eram escritores. E o que tem? Eram pessoas que eram da elite. Olha para a Bahia agora. Lá na Bahia você vai ver um pessoal mais o quê? Pele escura, eram ex-escravizados ou escravizados, ou eram soldados que os portugueses usavam, já que né, é a chamada bucha de canhão, usavam esses soldados aí para trabalhar para eles. E aí o que acontece? Eles se revoltam também contra o governo português e começam a pedir a separação. E deixa eu passar uma dica aqui rapidinho para vocês. Ambas as revoltas foram liberais, porque eu quero me libertar do rei, e iluminista. Professor, isso está na aula completa? Tá. Outra coisa aqui para vocês. O que é, professor? Lembrar que logo após esses movimentos, quem acaba chegando no Brasil vai ser o rei de Portugal. Ele vem fugido para cá. E aí começa a criação, a formação do Estado brasileiro. Certo? Então toma muito cuidado para não confundir revolta nativista ou revolta separatista. Qual é o primeiro passo? É o que o professor já colocou aqui, ó. Foram revoltas do período colonial. Você só vai observar se ela é local ou se ela queria uma separação total do Brasil em relação a Portugal. Somente isso. Certo, gente? Eu sou Alberto Garcia, deixa um abraço aqui para vocês. Não perde o próximo encontro, não. Já vou estar falando aqui de Dom João VI. Um abraço.